Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre os discourse markers, os marcadores de discurso, e como eles funcionam para construir então o sentido do texto, né, pessoal? Então, os discourse markers são palavras que servem para estabelecer a ligação entre as frases, deixando um parágrafo coerente, né, construindo então o sentido do texto. Trouxe aqui alguns exemplos para mostrar para vocês. Então, olha só, pessoal. She and her friends are good players. Ela e suas amigas são boas jogadoras. Perceba que a palavra and aqui, né? She and her friends, ela e suas amigas, dá a ideia de adição. Você está adicionando uma informação ali, né? Besides that, they are really nice. Além disso, elas são muito legais, elas são muito bacanas. Então, esse segundo conector aqui, essa expressão besides that, traduzida para o português comumente como além disso, também dá a ideia de adição. Percebam que elas não são intercambiáveis. Apesar de você ter a mesma ideia, uma ideia de adição, você não pode trocar uma pela outra por conta do contexto de utilização, né? Os discourse markers também são importantes, pessoal, porque eles denunciam aí qual é o nível de formalidade de um texto. Vocês sabem que existem palavras mais comuns de serem utilizadas na língua falada, outras muito utilizadas na língua escrita, que denunciam uma formalidade muito maior do texto. Então é importante compreender esse conteúdo para que vocês também possam reconhecer aí em textos mais formais o que está se dizendo, qual que é o sentido daquele texto. Tá, ok? Temos aqui um outro exemplo também, como, né, um discourse marker com o sentido de explicação, né? Então, olha aqui, a palavra because sendo utilizada na frase I read this book because my friend recommended it, né? Eu li esse livro porque meu amigo me recomendou. Então, eu estou explicando o porquê eu li o livro, porque meu amigo me recomendou. Esses discourse markers apresentam mensagens diversas, como a gente vai ver nessa tabela aqui. Olha só, a ideia de adição representada pelos discourse markers also e to, traduzidos comumente como a palavra também, né, que tem a mesma tradução, mas são utilizadas em posições diferentes numa frase. A gente vai ver logo à frente isso também. And, que nós vimos no exemplo anterior, as well as, que é a expressão que significa bem como, both, besides, in addition to, todos esses com a ideia de adição. De condição, pessoal, as long as, enquanto, if, né, se. Por exemplo, if you leave me, I'll cry. Se você me deixar, eu vou chorar, né? Então a ideia de condição ali. Unless, que é a menos que, né? I'll go to the party unless you don't go, né? Eu vou para a festa a menos que você não vá. Então você pode utilizar nesse sentido também de condição. Concessão, as palavras although e even though, né? Embora e mesmo embora, né? Temos os conectores de contraste apresentados na primeira frase também, né, pessoal? Como o but, né? However, yet, on the other hand, on the contrary and whereas, né? Tradução então seria mas, entretanto, ainda, por outro lado, ao contrário e enquanto. Todos esses, então, são utilizados quando você tem que falar uma palavra, né, uma frase, aliás, que discorde da segunda afirmação que você vai fazer. Então, você vai ligar essas palavras aí, essas frases, aliás, com um conector de contraste. Né? Consequência, as a consequence and as a result of, né? Como consequência e como resultado de. E exemplificação, temos for example, for instance, que estão traduzidos aí com níveis de formalidade diferentes, mas as duas frases significam por exemplo, né? Like and such as, que significam como e tal qual, tal como, né? Então, pessoal, nesse vídeo nós falamos sobre os discourse markers, os marcadores do discurso. Espero que vocês tenham gostado e até breve.